Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui a pesquisa que saiu para a presidência e olha, testando muitos cenários de primeiro turno, vários desse segundo turno, a aprovação do governo melhorou, piorou. Como é que está o comparativo com a pesquisa anterior feita por esse mesmo instituto, que é um dos mais famosos do país? E eles testaram cenários com o Bolsonaro, que está inelegível, e também com outros nomes, como Michele, Tarcísio, Eduardo e Flávio, em que muitos apostam que um desses aí vai ser o candidato apoiado pelo ex-presidente, que, além de estar inelegível, muitos apostam que muito em breve estará também atrás das grades. Vamos trazer detalhes desses números aqui, reflexões, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, gostou do vídeo, joinha para cima, não gostou, faz parte, manda o joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos falar aqui da pesquisa que saiu aí, que é a Datafolha, que ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 11 de junho e tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos no primeiro turno. Muitos cenários testados, não dá para comparar com o levantamento anterior porque esses cenários são inéditos. No segundo turno, aí sim eu vou trazer os números de abril, que foi o último levantamento feito aqui pelo Datafolha, e coisa curiosa, eles testaram aqui vários cenários, por exemplo, com o Lula em quase todos eles, exceto num que colocaram Haddad, o Bolsonaro ou alguém indicado por ele, e Ratinho, Zé Caiado, que muitos apostam que estarão no mesmo palanque, seja um como candidato à presidência, outro como vice, e talvez alguém abrindo mão aqui para disputar a vaga no Senado. E não colocaram, por exemplo, Ciro Gomes, que em abril, a depender do cenário, aparecia em segundo, em terceiro ou até em primeiro lugar no mesmo Instituto Datafolha. E o Ciro, que tem de fato falado que não será candidato, o Instituto achou por bem então nem testar o nome dele. Vamos trazer aqui então que no cenário 1, Lula lidera com 36, porém empatado tecnicamente com o Bolsonaro com 35. Diferença de 1 ponto, com a margem de erro de 2 para mais ou para menos, estão tecnicamente empatados, mas o Bolsonaro não poderá disputar as eleições. Ratinho Júnior, que é governador do Paraná, aparece em terceiro com 7, empatado tecnicamente com Zema, que é o governador de Minas, e o Caiado, governador de Goiás, cada um deles aqui com 5 pontos. Em branco, nulo e nenhum, 10. Indecisos, somente 2. Aí eles tiraram o Lula e colocaram o Haddad. Vejam só como que a coisa muda. O Bolsonaro praticamente não mudou nada, foi de 35 para 37. Só que o Haddad, todo mundo sabe que o Haddad é o candidato do Lula, numa eventual desistência do atual presidente. Mesmo assim, o Lula, que antes tinha 36, agora o Haddad aparece aqui com 23. Então tem gente que vota no Lula, mas não vota no Haddad. Ratinho Júnior aparece em terceiro com 9, melhora um pouquinho. O Zema melhora um pontinho, vai para 6. O Caiado mantém com 5. Em branco, nulo e nenhum, 17. Indecisos, 3. Aí eles voltaram o Lula para o páreo e tiraram o Bolsonaro e colocaram o Tarcísio no lugar. Vejam só que a diferença aumenta bastante. Lula fica com 37, Tarcísio de Freitas com 21, que é o governador de São Paulo. Ratinho Júnior, 11, Romeu Zema, 6, Caiado, 6, em branco, nulo e nenhum, 15, indecisos, 4. Alguém pode falar assim, não, que beleza, Lula então, já que o Bolsonaro está inelegível, Lula venceria com folga. É bom lembrar que o Tarcísio, ele teria condições de herdar o tal do voto útil, que ajudou muito Lula em 2022, que desidratou a campanha de Ciro Gomes. Os eleitores de Ciro foram boa parte para o Lula. E nessa eleição próxima aqui pode acontecer o inverso. O candidato bolsonarista herdar os votos úteis dos outros candidatos. Então o pessoal fala, não, o voto que eu ia dar no Caiado, no Zema, no Ratinho Júnior, eu vou dar no Tarcísio, ou na Michele, no Eduardo, no Flávio, para derrotar o Lula. Então a gente pode ter uma inversão nas próximas eleições, já que, por exemplo, o Tarcísio aparece com 21, mas o Ratinho Júnior com 11, o Zema 16, Ronaldo Caiado, o Zema 6, o Caiado 6. Então, se a gente soma aqui Zema, Caiado e Ratinho, você tem 23%. Com mais os 21 do Tarcísio, 44%. Teria aqui os candidatos do que chamam de direita, que virou uma bagunça também na cabeça do povo aí. Em branco, nulo e nenhum, 15, indecisos, 4. Contra Michele, o Lula mantém os 37, o Lula muda muito pouco, independente do candidato bolsonarista que está aqui na disputa. Lula 37, Michele 26, Ratinho Júnior 9, Caiado 7, Zema 6. Em branco, nulo e nenhum, 11, indecisos somente 3.
Colocaram Flávio Bolsonaro e o Lula lidera com um pouco mais de folga, 38 para o atual presidente, o Flávio vai para 20, o Ratinho Júnior 12, Caiado 11. E aqui não colocaram Zema nesse cenário. Em branco, nulo e nenhum, 16, indecisos 3. Se a gente soma aqui Flávio, Ratinho e Caiado, a gente tem 43%. Em praticamente todos os outros cenários, você tem a somatória dos candidatos aí da direita, os candidatos liberais, nessa casa aí de 42, 43 até 45% contra Lula, que vai oscilar entre 36% e 38%, como a gente tem visto aqui. E num cenário com Eduardo Bolsonaro, nós temos o Lula com 37%, o Eduardo com 20%, Ratinho Júnior 11%, o Zema 8%, Caiado 7%, em branco, nulo e nenhum 14%, indecisos 3%. Então aqui somando Eduardo, Ratinho, Zema e Caiado, nós temos 46% desses 4 candidatos contra 37% do Lula. Na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não fala o nome de ninguém, o Lula lidera com 18%, em segundo Bolsonaro com 16%, Caiado, Tarcísio 1% cada. No atual presidente responderam 1%, o que a gente nos permite concluir que o Lula então tem 18 mais 1, 19%. Indecisos 56%. Outras respostas, 3 em branco, nulo nenhum, 5%. Isso aqui é um percentual alto de indecisos, porque não é espontânea para uma prefeitura, para um governo do estado. Eu até entendo o pessoal, eu não sei em quem votar e tal. Para a presidência, todo mundo sabe que o Lula, se tiver condições, saúde, vontade, pode disputar um novo mandato. Mesmo assim, só 18% fala o nome dele na ponta da língua quando questionado. E 56%, neste momento, falam que não sabem em quem votar para a eleição presidencial. Cenários de segundo turno, o Bolsonaro venceria o Lula 45-44, porém empatados dentro da margem de erro. Só que o ponto a ser observado aqui é o seguinte, o Bolsonaro agora tem uma vantagem de 1 pontinho. Em abril, essa vantagem era pró-Lula, de 9 pontos. Já que o Lula tinha 49 e agora caiu para 44. E o Bolsonaro que tinha 40 subiu para 45. Então, teve uma mudança aqui de 10 pontos. A vantagem de 9 para o Lula virou de 1 ponto para o Bolsonaro. Lula contra Tarcísio, Lula venceria 43-42. Só que essa vantagem para o atual presidente, que é de 1 ponto agora, era de 9 em abril. Então, Lula perdeu 8 pontos para o Tarcísio aqui. Contra Michele, não tem comparativo do levantamento anterior, mas o Lula venceria 46-42. Lula contra Flávio também não dá para comparar, 47 para o Lula contra 38 do senador bolsonarista. Lula contra Eduardo, 46 para o atual presidente, 38 para o deputado federal licenciado. E o Bolsonaro contra Haddad, 45 para o ex-presidente Bolsonaro e 40 para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Uma outra pergunta que fizeram, Bolsonaro deveria manter sua candidatura ou apoiar outro candidato? Vejam só, 70% responderam que o Bolsonaro deveria abrir mão, para apoiar outro candidato. Então, assim, na verdade, isso é 68, tá aqui perto dos 70, mas é isso aí. Em torno de 30% de que ele deveria manter a candidatura à presidência. Aqui talvez são os fanáticos, tem que manter sim, pronto, acabou. Então, em torno aqui de 29%, 30%. E algo em torno de 2, 3 indecisos. Avaliação do governo Lula, vejam só, 40% consideram ruim ou péssimo. Era 38%, então piorou 2 pontinhos nesse quesito aqui. Regular, 31%, e ótimo ou bom, 28%. Esse 1% não sabe. Esse percentual aqui é muito ruim para o governo, pessoal. Quem tem visto em vários levantamentos a insatisfação do povo. Aqui não é uma questão de opinião. O que você acha? Aqui é uma questão de você observar os números. E aí não adianta querer brigar com os números. Todos os institutos, praticamente, têm registrado uma dificuldade do governo em ser bem avaliado pela população. Alguns até mostram uma leve recuperação de 1, 2 pontinhos, depois cai de novo. É muito pouco. Quem está no poder ter 28% de ótimo e bom e 40% de ruim ou péssimo. Porque você tem a máquina na mão, você tem a possibilidade de fazer coisas, de mexer, de mudar a estrutura para melhorar a vida das pessoas. E aí o pessoal não está sentindo isso, não está recebendo ou não está percebendo isso, e aí não adianta culpar só a comunicação. Então,
O governo Lula tem tempo de mudar esses números, é claro que tem. Meus cachorros tentando participar porque o interfone tocou aqui em casa, eles ficam loucos. Mas é isso, a gente vai ficar sempre atento nos números e trazendo reflexões para vocês aqui nesse espaço que luta por um Brasil melhor. E quem puder, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá. Valeu, gente, até mais!